Olá pessoal, estamos aqui então para falar um pouquinho sobre isoátomos. Tá? A gente até já falou meio superficialmente sobre esse assunto, mas a gente vai dar uma aprofundada. Tá? E aí eu trago aqui três tipos de isoátomos. Né? Nós não falaremos dos isoeletrônicos, né? Que é uma outra situação, mas isoátomos são aqueles átomos que têm algum tipo de igualdade. Tá? E aí eu trago então esses três grupos aqui, né, que são os isótopos, os isóbaros e os isótopos. Tá? Começando pelos isótopos. E aí não é à toa que esse P está destacado, porque a gente sabe que num átomo a gente simboliza, né, o número de prótons pela letra P, e a gente sabe também que o número atômico corresponderá, na verdade, ao número de prótons. Então, isótopos são aqueles átomos que têm igual número atômico, né? Tem o mesmo Z, porém eles têm diferente número de nêutrons. Tá? E assim, ó, isótopos, por terem o mesmo número atômico, obrigatoriamente sempre serão de um mesmo elemento químico. Tá? Não tem como ser isótopo e ser de elementos químicos diferentes. Isso não vai acontecer. Tá? Isóbaros, certo? Destacado o A, por quê? Porque o A a gente sabe que é o símbolo que a gente usa para número de massa. Então, isóbaros serão aqueles átomos que terão o mesmo número de massa, certo? Porém, eles terão número atômico diferente, porque serão de elementos químicos diferentes. Tá? Então, o número de massa é o mesmo, porém, o número atômico vai ser diferente. E aqui nos isótopos, né, está destacado o N, justamente porque N é a letra que a gente usa para simbolizar o número de nêutrons. Então, isótopos são aqueles átomos que vão ter igual número de nêutrons, tá? Mesma quantidade de número de nêutrons, porém, número atômico diferente. Tá? Então vai ser de elemento químico diferente. Certo? Então essa é a primeira ideia que a gente tem que ter sobre os isoátomos. Ok? Então aqui, ó, esse átomo genérico A, ele tem número de massa 40 e tem número atômico e número de prótons, né, 20. Quer dizer que o número de nêutrons dele é 20. Por que eu sei que é 20? Porque assim, ó, se a massa é 40 e o número de prótons é 20, o número de nêutrons tem que ser o número que eu somei com este 20 para chegar em 40, que é 20. Ou ainda, o número de nêutrons vai ser igual ao número de massa, que é o número de cima, diminuído do número de prótons, que é o de baixo. Tá? Aqui o meu átomo genérico B, ele tem número de massa 40 e tem número atômico, né, número de prótons 18. Então, se eu quero o número de nêutrons, eu faço 40 menos 18. Isso vai me dar 22. Meu átomo genérico C tem número de massa 42 e número atômico 20. Então, se eu quero o número de nêutrons, eu faço 42 tirando 20, né? E isso vai me dar 22. Meu átomo genérico D, tá? Tem número de massa 44 e número atômico, né? Número de prótons 20. Então, o número de nêutrons dele vai ser 44 menos 20, 24. E o meu átomo genérico E, ele tem número de massa 38 e número de prótons, né, número atômico 18. Então, o número de nêutrons dele vai ser 38 menos 18, 20.
Beleza. De posse dessas informações, eu posso responder quem são os isótopos, quem são os isóbaros e quem são os isótopos, tá? Então, isótopos serão aqueles que têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Então, é o átomo A, que tem 20, o átomo C, que também tem 20, e o átomo D, que também tem 20. Então, os isótopos, o A, o C e o D. Tá? Só que eu tenho outro par de isótopos aqui, né? Se a gente olhar, a gente vai perceber que o átomo B tem número atômico 18 e o átomo E também tem número atômico 18. Então, os átomos, né, B e E também são isótopos. Beleza, tá? Então, nós temos dois grupos de isótopos. Ou seja, A, C e D, ambos com número atômico 20. Ambos não, todos eles, né? Ambos é só quando é dois, né? Todos eles com número atômico 20. E B e E, ambos, são dois, né? Com número atômico 18. Agora, isóbaros. Serão isóbaros aqueles que têm o mesmo número de massa, tá? E ali a gente vai perceber que a gente só tem como isóbaros o átomo A, que tem massa 40, e o átomo B, que também tem massa 40. Então é só A e B. Isótonos, tá? Serão isótonos aqueles que têm o mesmo número de nêutrons. Percebam que o A tem 20 nêutrons, né? Nós fizemos este cálculo, porque o número de nêutrons não aparecia. E o E também tem 20 nêutrons, né? A gente também fez esse cálculo. Então, A e E são isótonos, tá? Ambos com 20 nêutrons. E B e C também são isótonos, ambos com 22 nêutrons. Certo?